Vamos abrir a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 1, firmados aqui nisso que nós acabamos de cantar, para que não haja nenhum temor daquilo que poderá vir, porque nós temos a convicção de que a paz do Senhor Ele nos guardará em Cristo Jesus. Você crê nisso? Para que não haja nenhum temor, entendeu? Nenhum temor diante das coisas que podem, que poderão vir, mas que você tenha essa convicção de que a paz de Cristo vos guardará. Filipenses capítulo 1, versos 3 a 11. Abra a tua Bíblia, acompanhe aí. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui, que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? Você pode ficar com a tua Bíblia aberta. Nós iniciamos o estudo aqui na Reflexões, na Carta aos Filipenses, e na semana passada nós vimos em Atos capítulo 16, como que a igreja nessa cidade iniciou, né? Como foi a movimentação do Espírito Santo na vida de Paulo e de seus amigos ali naquela cidade. E na semana passada nós refletimos, introduzimos os 2 primeiros versículos. E nós vimos, a título de curiosidade, aonde situa-se a cidade de Filipos. Coloca para mim um mapinha, por favor. Está aí, na entrada ali da Europa, da Ásia para a Europa. É um lugar novo que o Espírito Santo está conduzindo o apóstolo do Senhor para que o Evangelho seja pregado. Então o Espírito de Deus, numa visão, mostrou para Paulo: olha, passe ali para a Macedônia. Muda para mim, também para a curiosidade dos irmãos, eu trouxe aí algumas imagens. Os arqueólogos acreditam que tenha sido nesse lugar onde Paulo e Silas ficaram presos, né? As grades se abriram, as correntes caíram. Lembra que nós conversamos semana passada, meus irmãos? Ali na possessão demoníaca daquela menina, daquela moça, né? O Senhor usou a vida de Paulo e aí ele foi preso justamente por causa disso. O que mais? Tem mais aí? Está aí, ó. Hoje é um sítio arqueológico, onde a Filipos fica ali na Grécia. Então, localizado ali na Grécia. Se tiver mais algum, pode passar. Está lá, hoje são ruínas, para se ter ideia, a cidade de Filipos. Para a gente poder contextualizar o que está acontecendo, na época de Paulo, acredita-se que havia ali cerca de 10 mil habitantes. Se não me falha a memória aqui, 1/10 da cidade de Tessalônica. Tessalônica era bem 10 vezes maior do que Filipos, mas o apóstolo Paulo, ele chega ali. E aí o Paulo, ele escreve essa carta, e ele escreve essa carta para aquela igreja na cidade de Filipos. Ele está preso, e existe uma discussão, meus irmãos, para a gente poder aprender e conhecer mais, de que Paulo escreveu essa carta preso em Roma. Mas alguns estudiosos, eles entendem que Paulo tenha escrito essa carta aos Filipenses preso na cidade de Éfeso, não é? Mas há um consenso geral de que ele estava realmente preso em Roma. E também, para que a gente tenha uma percepção maior, aqueles que defendem a ideia de que Paulo estava preso em Éfeso, um dos pontos, por exemplo, é que se você olhar na tua Bíblia, aí no primeiro versículo, dá uma olhadinha aí, o Timóteo, ele é coautor, juntamente com Paulo, e aí os estudiosos vão dizer o seguinte: olha, Timóteo, ele nunca esteve lá em Roma. Em Éfeso, sim. Então, é essa dúvida de que Paulo estivesse preso em Roma quando escreveu a carta aos Filipenses. Por esse ponto, e tem outros também, mas esse salta mais aos olhos, de que Timóteo, não há menção de que Timóteo tenha passado ali em Roma, ok? Mas a questão não é essa, nós não vamos nos deter nisso, não vamos entrar aqui nesse mérito. Fato é que Paulo, ele estava preso, e ele estava preso injustamente. E Paulo estava preso injustamente, por que injustamente? Por causa do Evangelho. Simples assim. Porque ele era um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem corajoso, e ele
pregou o evangelho e ele era um instrumento nas mãos do Senhor, usado pelo Espírito Santo de Deus, e por causa disso ele foi preso. Muito bem, vimos também que a cidade de Filipos era uma cidade pagã em geral, mas a igreja que é formada ali naquela cidade é uma igreja abençoada. E é uma igreja que traz muita alegria ao coração do apóstolo Paulo, diferente de outras igrejas que ele manda carta, que está aí no Novo Testamento, como Tessalônica, como Corinto. Filipos não, era uma igreja que dava alegria ao apóstolo. Agora veja só, entrando aqui nessa carta, como é que nós podemos aprender, ou o que nós podemos aprender para aplicar em nossas vidas, para que possamos ter clareza na nossa caminhada, na nossa jornada? Porque eu acho que é isso que interessa muitas vezes. O que nós podemos extrair desse texto e aplicar na nossa vida, para que tenhamos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida abençoada? O que pode saltar aqui aos nossos olhos aqui nesse texto? Muito bem, gente. Nós comentamos na semana passada, pula para mim, que se pudéssemos escolher uma palavra-chave para essa carta de Filipos é gozo, é alegria. A alegria é a palavra-chave dessa carta. Agora, veja só, eu estava dizendo agora há pouco, para nós termos uma clareza de vivermos. O que bate, o que martela na minha mente, e que eu quero desafiar para que você pense juntamente comigo. Veja só, se essa carta traz a palavra alegria, uma pergunta que salta aos nossos olhos: como é que pode alguém ser feliz, alguém ser alegre, estando preso injustamente? Como que pode isso? Com uma vida inteira aqui fora, para ele poder desfrutar, para trabalhar, para produzir. Como é que alguém pode ser feliz estando preso? E dois, preso injustamente. Considere ainda que as prisões naquela época eram terríveis. Hoje são terríveis, mas naquela época certamente era bem pior. Estar preso, um dos maiores bens que o Criador nos deu é a liberdade de ir e vir. Estar preso não é nada fácil. Estar preso ainda injustamente, certamente isso é bem pior. Agora, no texto que nós temos pela frente, a carta toda, os 4 capítulos, e sobretudo aqui nesse texto que nós lemos hoje, nós temos algumas pistas nessa carta que apontam para um motivo de Paulo estar alegre. Qual o sentido dessa alegria? Afinal de contas, ele não é louco, não é doido. Como alguém pode estar alegre? Mas nós temos aqui algumas dicas nesse texto que nós lemos, que apontam para o sentido, para o motivo desse homem, mesmo na tribulação de uma prisão, e ele, mesmo assim, ele está alegre. Eu acho que isso é tudo que nós podemos aprender, pela presença do Espírito Santo, pelo mover de Deus aqui na nossa vida. Olhar aqui para o testemunho desse homem. Porque o apóstolo do Senhor, esse homem que pregava o evangelho de Jesus, ele enfrentava as tribulações, e o estado em que ele enfrentava as tribulações era o estado de alegria. Alegria. Tribulações acontecem, gente. As adversidades nos pegam. Muitas vezes nós estamos despreparados. Mas o ponto que eu quero destacar aqui com a igreja é como é que nós podemos enfrentar essas adversidades. Em que estado de espírito é que nós podemos enfrentar as tribulações dessa vida? Paulo enfrentava as tribulações dessa vida em estado de alegria. E a postura desse servo de Deus estava totalmente coerente com o restante do texto sagrado. Por exemplo, lá em Salmos, e nós citamos na semana passada, o Salmo 4, o salmista fala: olha, o Senhor tem dado mais alegria ao nosso coração do que a alegria deles. Está ouvindo? Mais do que a alegria dos ímpios, mais do que a alegria dos incrédulos, mesmo quando eles têm fartura. Mas a alegria que o Senhor tem colocado no meu coração é muito maior. Sabe por quê? Porque o cristão não precisa de coisas para ser alegre. Ele não precisa. Diferente de um evangelho raso que tem sido pregado, que você precisa galgar, conquistar, enfim. Mas não. Quando nós olhamos para o genuíno evangelho, a gente aprende que o cristão, o homem e a mulher de Deus, não precisa de coisas para ser feliz. O cristão, ele é feliz porque ele encontrou a Cristo Jesus. Cantamos no domingo passado: sou feliz em Jesus Cristo. A felicidade, jovens, casais, famílias que estão aqui, a felicidade é um estado permanente na vida do crente. Olha para mim, comentei domingo passado. Na verdade, esse estado de alegria é uma espiral que o crente faz ao contrário. E talvez você não tenha percebido, mas eu quero enfatizar isso novamente, porque veja, enquanto as tribulações levam as pessoas à tristeza,
O crente faz uma espiral ao contrário. Mesmo nas tribulações, o crente é alegre. E isso está muito claro aqui na vida de Paulo. Esse apóstolo do Senhor, o cristão, ele é preservado, ele persevera na graça do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. É isso. Está comigo, gente? Paulo estava onde? Onde Paulo estava? Onde ele estava, gente? Numa prisão. Mas, aí o texto, perseverando. Estava numa prisão, mas mesmo assim, alegre. Porque não importa, creia, não importa aonde o crente esteja. Credo, pastor, é assim, é isso. Pode estar num leito de hospital. A irmã Dani está num leito de hospital hoje. Ore por ela. Pode estar no leito de hospital. Meu cunhado, crente em Jesus, também está no hospital hoje. A vida nossa é assim. O crente pode estar no leito de hospital. O crente pode estar numa prisão. Mas diga-se passagem, fique claro, injustamente. Que é o caso aqui de Paulo. Tem uma latinha rodando aí. O crente, ele pode ser enganado, injustiçado no trabalho, enfrentar problemas que surgem do nada, porque as coisas são muito estranhas, surgem do nada. Mas há uma coisa aqui dentro da gente, há um poder, há uma unção, há uma manifestação celestial divina, poderosa, que nos faz felizes, alegres. O que é? É a presença de Jesus em nossas vidas. É isso. É isso. É fácil, naturalmente e humanamente, claro que não. Mas na presença de Jesus isso é verdadeiro. E é exatamente assim que acontece. Então, eu quero ver com os irmãos aqui algumas pistas que nós podemos identificar o porquê que Paulo está alegre. E aí, se você estiver comigo, a gente não pode ser bobo. Vamos prestar atenção, porque pela graça do Senhor vamos aplicar nas nossas vidas. Muita atenção aqui, porque eu acho que ninguém quer viver num estado permanente de tristeza. Eu nem vou perguntar, tem alguém aqui que quer viver num estado permanente de tristeza? Tem. Está ouvindo bem aí, Neto, no fundo? Está chegando o microfone? Não tem, né? Pessoal em cima, Débora? Não há. A gente quer viver num estado de alegria, mesmo diante das adversidades. Então vamos olhar para aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos diz. Coloca para mim a primeira pista. Coloca lá, boas lembranças. Repete aí, boas lembranças. Ah, mas isso é fácil, né? Mas a verdade é tudo fácil. É que de repente, a gente tropeça. E a gente não percebe as coisas fáceis que vão nos dar alegria. Veja só, Paulo, ele enche a mente dele de boas lembranças. Repare no verso 3, tem o verso 3 para nós, aí coloca lá. Ele diz assim, lê comigo, todo mundo, vamos lá. Dou por tudo, lembro. Olha só, Paulo, ele olha para trás, porque se você está atento, Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, quanto tempo depois de quando ele esteve lá? 10 anos. Faz um tempo aí, em média, 10 anos que ele passou por lá. Aí Paulo, ele se lembra, ele enche a memória, o coração, a mente dele, daqueles irmãos queridos. Vamos pensar para nós aqui, do que você tem enchido a sua mente? Como é que a tua mente tem funcionado? Você costuma povoar a sua mente de coisas boas, ou você fica remoendo com problemas e tristezas que você teve lá no passado, coisas ruins? Vamos pensar comigo aqui. Lembra a mensagem passada? O apóstolo Paulo, quando ele pensa lá na cidade de Filipos, atenção, ele passou só coisas boas lá na cidade de Filipos? Não passou só coisas boas, gente. A estadia lá dele, se for pensar bem, não foi nada agradável. Não eram apenas boas recordações. Não era. Paulo, ele foi preso injustamente, por causa que ele pregou o evangelho, libertou a menina lá, nós já comentamos isso aqui. As roupas desse homem foram rasgadas. Foram rasgadas as roupas dele. Esse cara foi açoitado. É sério isso. Foi açoitado em praça pública. E se está certo o número que a gente tem, os açoites romanos eram no mínimo aí 39 açoites. Ele teve as roupas rasgadas, foi açoitado, foi humilhado. Entendeu, meu irmão? Ele foi humilhado em praça pública. Quais são as lembranças boas que ele tinha de lá?
Só lembrança horrível. Olha tudo que ele sofreu. Eu fiquei pensando, quando eu estava meditando nesse texto ontem, logo cedo, eu falei, gente, eu pensei comigo, nós, por muito menos, porque eu acho que aqui ninguém levou 39 açoites em praça pública. Alguém teve isso? Por muito menos, a gente fica remoendo decepções. Mas muito menos. Está vendo como a palavra de Deus ela é maravilhosa e tem muito para nos ensinar? A gente pode aplicar na nossa vida, na prática do dia a dia. Por muito menos, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas tristezas. Olha só, esse homem aqui, o Paulo, ele poderia ter ódio daquele lugar. Repúdio, ojeriza. Fala, mas eu não quero, não me fala daquela cidade. Não é assim que a gente faz? Não me fala daquele lugar. Eu sofri demais naquele lugar que eu passei. Ele poderia fazer isso. Nós fazemos isso muitas vezes. Sofri muito naquele lugar. Haviam muitos motivos ruins para ele se lembrar, mas olha o foco desse homem de Deus, e que ele nos ensina com o seu testemunho. Ele se lembra dos irmãos, ele se lembra de Lídia, que recepcionou ele e seus amigos. Ele povoa a mente dele de coisas, de lembranças boas. Ele se lembra da família do carcereiro, que todos foram batizados e começou aquela igreja. Quem sabe da menina que estava lá, né, com uma possessão demoníaca. E tantos outros. Enfim, Paulo, ele nutria essas lembranças boas. Eu acho, gente, que esse é um dos grandes segredos para que a gente viva, permaneça num estado de alegria. Acho que esse é um dos grandes segredos. Para você que tem estado triste, para você que é triste, porque talvez você sofra por situações no teu passado. E tem muita gente aqui que padece. Ouça isso, exercite a sua mente nas boas lembranças. Todos nós temos um passado. Todo mundo aqui tem um passado. E nesse passado você pode buscar coisas boas. No caso de Paulo aqui, faziam 10 anos. Você pode pescar coisas boas ou você pode ir atrás de coisas ruins. Encha a sua mente de coisas boas, de boas lembranças. O que tem passado pela sua mente? O que você tem pensado? A vida é assim. Amarguras, traições, foi traído, foi traída, prejuízo na área financeira, na sua carreira, perdas, humilhações. Quantos de nós que foi surrado pelo pai, que bebia, sei lá, espancava a mãe, e você carrega uma amargura no teu coração. E sem você perceber, isso vai tornando você uma pessoa enrijecida, uma pessoa dura. Sem a alegria. E aí as coisas não batem, porque você olha para a palavra de Deus, a Bíblia fala que é para você ser alegre. Alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O salmista fala, olha, a alegria que o Senhor tem me dado é muito maior do que a alegria deles. Daí você fala, pera um pouquinho, tem alguma coisa que não está batendo, não está coerente. Porque eu creio em Jesus, eu sou de Jesus, eu tenho fé em Cristo Jesus, eu creio na palavra de Jesus, mas eu olho para essa Bíblia aqui, para essa palavra, mas isso não tem criado efeito na prática da minha vida. E talvez a chave esteja aí. O que tem entrado na sua mente, na sua memória, para que você tenha uma saúde mental, para o bem da sua alegria. Olha aqui para esse irmão, para esse servo de Deus, olhe para o apóstolo Paulo. Nós podemos fazer nessa noite, queridos, um pacto diante de Deus. Quando nós olharmos para trás, vamos nutrir lembranças boas em nossa memória, coisas que Deus permitiu que a gente experimentasse. Traga isso à sua memória, enche a sua mente com imagens de alegria. É assim que tem que ser, o crente tem que ser assim. Estava falando hoje com a minha filha e com o meu genro. Eu estava comentando com eles, eu falei, olha, a vida já é lutada, não é fácil. E eu falei, muitos de nós, estava fazendo para eles uma crítica, a gente fica procurando filme triste. Tem gente que vai pegar lá na lista lá e fala, não, eu quero um drama. Um drama. Aí assiste o drama. Daí começa a história, aquele caso de amor maravilhoso. Você até fica assim emocionado. Aquele casal lindo, aí eles casam, tem um filho. Aí no final do filme, estou aqui pensando. O grande amor do cara, a mulher, morre. E acaba o filme. Ah, vá tomar banho na soda. É sério. Sabe por quê? Porque daí você fica chorando 3 dias. E por uma mentira. Por uma mentira, gente. Já não basta a vida. Encha a sua mente. Já não chega a vida, suas experiências mesmo, né? Já não chega.
Não, para. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele traz à memória dele as coisas boas. Escolha a alegria, meu amado. E não a melancolia. Em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente, muitos irmãos que estão amarrados à tristeza, ao choro. Nós precisamos hoje, no nome de Jesus Cristo, nos libertar dessas algemas da melancolia, da tristeza. Vamos libertar. Olha só, foi lido hoje de manhã, mas é um texto maravilhoso que está dentro da carta aos Filipenses. Traga à sua lembrança aquilo que lhe dá alegria. O Paulo vai falar mais para frente, no verso 8 do capítulo 4. Está aí, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitar. Olha as coisas que ele fala para você colocar na tua mente. Está aí, ó. E eu sei que você conhece esse versículo, mas a gente é teimoso, a gente não pratica. Precisamos ter clareza para viver. Sabedoria para viver. Cremos em Jesus, somos salvos em Jesus, mas precisamos ter clareza. Não é mesmo, Rui? Precisamos ter clareza. Clareza. Discernimento. Para tomar as decisões da vida. Está lá, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, boa fama. Se tem alguma virtude, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Enche os seus pensamentos de coisas boas. Evidente, gente, evidente que a vida não é só alegria, eu sei. A vida é brigada, eu sei disso. Ninguém está falando aqui para você ficar dando risada igual bobo. Não vira tonto, né? Fica dando tudo a risada, não é isso. Claro que a gente tem as lutas da vida. A vida é coisa séria, você tem que resolver problemas sérios, que você tem que solucionar lá no teu trabalho. A gente não pode confundir, obviamente, problemas terríveis têm que ser resolvidos. Muitas vezes você está concentrado, você está preocupado, você não quer nem conversar com ninguém, porque você está ali concentrado naquilo. A perda de alguém que você ama, essa é uma realidade terrível aqui da nossa existência. São os baques aqui dessa vida, mas veja, o que a palavra de Deus está dizendo, aprenda, é que o teu estado contínuo deve ser de alegria. Contínuo, permanente, de alegria. Quem olha para você, e o Espírito de Deus habita em você, tem paz, a pessoa que está do teu lado, ela fica satisfeita, porque você é uma pessoa alegre. A graça do Senhor está repousando sobre você. É assim, gente. Então, terminando esse primeiro tópico, tem muita gente, tem muito crente, que está aí numa tristeza danada, e um dos diagnósticos, um dos motivos pode ser, primeiro ponto, uma mente cheia de negatividade. Talvez você não esteja vivendo nessa alegria que o Senhor nos promete, porque o que você tem colocado na sua mente não são lembranças boas. Talvez esse seja um dos motivos. Talvez você esteja alimentando a sua memória de lembranças ruins, homens e mulheres. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para te libertar disso em nome de Jesus. Mas dê o primeiro passo. Falei de manhã. A presença sobrenatural, a presença mística de Deus está aqui. Ele faz isso, claro que faz, mas você é responsável pelas suas ações. O Senhor nos traz libertação, transformação, te dá consciência, um novo viver, uma nova visão. Antes você fazia coisas erradas, antes, sei lá, tinha uma postura que enganava, não tinha caráter, traía. Agora não mais. Mentia, agora não mais. Porque você tem uma consciência, o Espírito Santo de Deus está em você. Você sabe como que é viver na verdade de Deus. Você é um salvo em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor está nos orientando, está nos dirigindo, pelo poder do Espírito Santo aqui nessa noite. Encha a sua memória, a sua lembrança de coisas boas, de experiências boas que o Senhor te deu. Pare de pensar em coisas ruins. Olha aqui para o apóstolo Paulo. Paulo, ele dava graças a Deus, ele enchia a sua mente de boas lembranças das coisas do Senhor. Ponto 2, coloca para mim. Outra pista para você ser uma pessoa alegre. Pensar no próximo. Pensar nos outros. Isso aí não é fácil não, hein? Ser humano é muito individualista. Ser humano, ele é egoísta. Mas veja o que Paulo está falando. Põe para mim o verso 4. O verso 4 está dizendo lá, olha a postura desse cara, desse homem de Deus, desse homem que está preso injustamente e está escrevendo uma carta de alegria. Olha, por que será que ele é um homem alegre? Mas olha, vamos tentar entender aqui a postura dele, o comportamento de Paulo. Ele fala, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vocês em minhas orações. Eu faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, e conhecimento, toda a percepção, para que vocês aprovem. Enfim, ele vai falando. Gente, é um negócio sensacional.
Eu oro, eu suplico por todos vocês em minhas orações. Pensa comigo. Quem tinha que orar por quem, gente? Quem tinha que orar por quem? Eu acho que, se fosse eu, se fosse você, a gente mandaria uma carta, viu, ore por mim, eu estou preso aqui. É ou não é? Atenção, é ou não é? Ora por mim, eu estou preso. Era para Deus tirar eu aqui dessa condição. E Paulo não faz menção nenhuma disso. É uma coisa sensacional. Talvez você nunca tenha parado para olhar por esse ângulo. Talvez você nunca tenha percebido, né, por esse aspecto. Não. É ele quem ora. Presta atenção naquilo que Deus fala com a gente. Presta atenção naquilo que Deus fala com você. Quando nós prestamos atenção, nós não nos desviamos da verdade, por cima, somos abençoados, escolhemos um cesto de frutas, um cesto de bênçãos de Deus. Presta atenção, aplica isso no teu coração, aplica. Paulo está preso, você não vê esse cara lamentando, você não vê esse homem lamentando, você não vê ele pensando nele. A gente pensa muito em nós, em nenhum momento ele pensa nele, você não vê ele lamuriando, ele pensa nos outros. Paulo, ele pensa nos seus irmãos, ele pensa naquela igreja, ele está orando com alegria para os seus amigos, para os seus irmãos. Nem parece que ele está preso, sim, ele está preso. Não é preso uma semana. Segundo aqui os craques do texto bíblico, os especialistas, os técnicos de teologia, diz o seguinte: Paulo está preso assim, nada, 4 anos, gente. 4 anos, injustamente. Mas ainda assim, mesmo estando preso, ele está pensando nos irmãos. O coração dele está assim, pulsando. Ele está pensando, ele está orando, ele está se preocupando com o seu próximo. É dessa forma. Está aí um dos segredos de você viver num estado de alegria. Porque quando você pensa no outro, esse é um segredo que é totalmente contrário ao nosso natural. É ou não é? Não é, Dani? É? Não é? É totalmente contrário ao nosso natural. Você pensar no outro. O que é o natural? O natural quer dizer o seguinte: é você pensar em você. É você focar em você ficar nisso. E a gente pensa só em nós. Está tudo bem, a gente está vibrante, a gente está alegre. Aí tem uma coisa ruim, a gente começa a murmurar, lamuriar, reclamar. Pensamos em nós. De novo, tá? Eu quero pegar o exemplo do espiral. É justamente isso. O cristão, ele faz o espiral ao contrário. Enquanto as pessoas lá fora, elas pensam nos outros, pensa em si, melhor dizendo, o cristão, ele pensa no outro. Porque o Espírito Santo te conduz a isso. É a ação de Deus. E aí o grande lance é o seguinte, que misteriosamente, a gente não gosta do poder de Deus, Isabel? O mistério de Deus aí acontece. Sabe qual que é o mistério? Quando você começa a pensar no outro, o mistério é o seguinte: Deus planta em você a alegria que vem dele. É uma alegria, é uma satisfação, é um prazer que só Deus pode dar. Como você está falando isso, pastor? É simples. Você vai concordar comigo? Quando eu abençoo, eu sou o primeiro abençoado, sou eu mesmo. O Senhor Jesus, ele mostrou o caminho da felicidade. Uma crítica aqui entre a gente. Fecha as portas e fica só entre nós aqui. O problema é que nós somos duros de coração. A gente sabe a teoria, mas a gente não coloca na prática. Jesus deu a dica. Jesus falou lá em Atos capítulo 20, verso 35, ele fala o seguinte: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tem aí o Atos 20, 35? Põe para aí, para a gente ler aí. Cadê? Tá lá? Tá lá, ó. Isso aí. Quando você oferece alguma coisa, meu querido, quando você abre mão, no final, é você quem fica mais feliz. Mais feliz. Quem é papai aqui sabe, é assim ou não é? Quem é papai, você dá, né? Quem fica mais feliz? Criança fica feliz. Eu lembro aqui da minha filhinha. Vou comentar uma coisa boa, tá? Não precisa olhar feio para mim, não. Eu me lembro, gente. Me lembrei aqui agora. Quando era pequenininha, faz um tempinho já. Entendeu? Eu entrava no carro, daí eu sempre brincava assim: quem é que quer ganhar um presente? Eu sou festeiro, né? Faço bagunça. Quem é que quer ganhar um presente? Era aquela gritaria no carro. Eu, papai, eu. O zóio ficava até brilhando. Faz tempo isso, né, gente? Quem sabe, né? Quem sabe vem os netinhos e Deus dá a graça. Hein, Clebão? Quem sabe? Deus pode fazer isso. Mas é o seguinte, vamos lá. Aí quem quer dar um presente? Aí chegava lá, comprava lá uma porcariazinha, um presentinho qualquer. Aí era aquela festa. Mas sabe quem ficava mais contente? Mais feliz? Eu e a Su. Porque é assim. Quando você dá, é claro que a pessoa que recebe, ela vibra. Mas quando você exercita o doar, isso é mistério da vida, gente.
Isso é fantástico, é coisa de Deus. Você acaba ficando mais alegre, você é abençoado quando você oferece algo bom, quando você ora por alguém, quando você estende a sua mão para ajudar, quando você compra um remédio para quem está precisando, quando você vai lá e faz uma compra no mercado para quem não está conseguindo, para quem não tem. O seu coração se alegra em primeiro lugar. Um dos grandes segredos para nós sermos alegres na presença de Deus é desenvolver esse coração doador. Nos oferecermos ao nosso próximo. O cristão, ele é chamado por Deus para se oferecer ao próximo. Aliás, é o grande mandamento do Senhor: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. É mandamento, Deus mandou. Nós devemos praticar isso. E quando nós nos oferecemos é uma coisa incrível. Você sabe o que cai por terra? O egoísmo. A gente mata o egoísmo. Porque sem perceber, e essa é uma crítica que eu faço a mim, gente, e você faça para você aí. O egoísmo, sem a gente perceber, o egoísmo afunda o sujeito numa tristeza. A pessoa que é egoísta não é alegre. Pode perceber. Pode perceber. O egoísta, ele é infeliz por natureza. Ele é infeliz. E a palavra do Senhor está nos ensinando todo o tempo a você se doar. É o que Paulo está fazendo aqui. Ele está preso. Ele não está orando por ele está orando pelos seus irmãos. É assim. O egoísta é diferente. Ele é individualista, ele é interesseiro. E olha, isso é independente de ser crente ou não, viu? Tem um monte de gente que não é crente e olha e tem a mão assim aberta para ajudar e para doar. E tem gente que é crente, que diz que Jesus é o Senhor de sua vida, mas é um baita de um egoísta. E assim vai vivendo deprimido, triste. Um dos motivos da tristeza pode ser porque os seus olhinhos estão voltados somente para você. Você é o centro do universo. Egoísta. O mundo é você só pensa em você só pensa em si. Comece a se doar um pouco, ore pelos outros, gaste o seu tempo. E isso é ensinado aqui nessa igreja, domingo após domingo. Ore pelos seus irmãos. Ore. Quer gastar um tempo de oração? Comece a orar pelos seus irmãos para você ver. O Espírito Santo, ele vai trazendo à memória sua pessoas que você tem que orar. Pela Dani que está internada. Entendeu? Irmãos que estão passando por necessidade. Queridos seus aqui na igreja. Os missionários nossos que estão no campo. Ore. Ou será que a sua oração é só me dá. É só isso. É só isso. Me dá. Está errado, gente. Aprendamos aqui com um servo do Senhor, Paulo. Ele poderia muito bem ficar ali naquela prisão, reclamando, droga de vida. Vamos fazer um exercício aqui junto? Pensa comigo. Vamos lá, vamos colocar no lugar de Paulo. Como que Paulo poderia agir ali naquela prisão? 4 anos preso injusto. O que ele poderia pensar, falar, sei lá? Droga de vida. O que eu estou fazendo aqui? Essa eu vou falar agora, acho que daria certo. Com certeza alguém falaria, cadê Deus? Sabe que a gente falaria isso? Eu fiz a coisa certa. Poxa, eu estou pregando o evangelho. Acho que ele procuraria o pastor dele e falaria, peraí, explica isso para mim, eu não estou entendendo. Eu preguei o evangelho. Estou preso? Qual o sentido disso? Deus não está ouvindo a minha oração. Eu tenho tanta coisa para fazer lá fora. Eu tenho tanto lugar para pregar ainda. Aliás, o desejo de Paulo era ir pregar na Espanha. Eu estou aqui, preso, sem liberdade. Acho que uma das piores coisas que ele poderia pensar é, será que Deus existe? Talvez Deus não existe, blá, 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 blá. Então, qual seria a sua oração? Eu não estou nem falando dos probleminhas que a gente passa, não. Estou falando de você estar preso injustamente. Qual seria a sua oração? Qual tem sido a sua oração, meu irmão, minha irmã? Diante das dificuldades que você tem atravessado? Em nome de Jesus, pensa agora um pouco. Como tem sido o seu comportamento? Diante das agruras, das dificuldades, das lutas? Lamúria, reclamação, como que é? Olha aqui para esse servo de Deus, a postura que ele tem. Ele, mesmo com as lutas dele, ele pensava nos seus irmãos. Ele pensava no seu próximo. E aí, certamente, quem faz mais pelos outros, aquele que não é egoísta, é mais feliz. É alegre, garantido pela palavra de Deus. Ponto 3, para a gente caminhar aqui. Veja só, uma pista para você ser feliz. Uma pista para você ser alegre. Gratidão. É isso ou não é isso, gente? Você é grato? Paulo, ele era grato. Especificamente, ele era grato. Olha a gratidão dele.
Eu, assim, olha para mim um pouquinho, eu fico de cara. Quando eu mergulhei nesse texto, eu comecei a pesquisar, falei, gente do céu. Você identifica ali por que esse homem ele era grato. Ele era grato pelo envolvimento dos irmãos na obra de Deus. Olha o verso 5. Vamos ler junto comigo? Pessoal lá de cima, vamos ler junto bem forte comigo? Vamos lá. Espera um pouquinho. Lá em cima, bem forte, todo mundo aqui também. Vamos lá, juntos. Paulo, ele era grato, sou grato. Eu sou muito grato pelo presente que eu ganhei de vocês. É isso? Sou grato pela oferta que vocês me mandaram. Pelo benefício que eu ganhei. É esse o motivo de gratidão dele? Nós somos gratos quando as pessoas fazem alguma coisa em prol da gente. Não é mesmo, menino? Se alguém fez uma coisa para vocês, poxa, obrigado, a gente é grato. Mas olha o nível de gratidão do apóstolo do Senhor. Era por causa da participação dos membros da igreja na proclamação do evangelho. E olha o finalzinho do verso. Desde quando? Desde quando, gente? O primeiro até agora. Ou seja, se eu tiver errado aqui na minha análise, depois fala comigo. Desde quando ele batizou o pessoal lá. Ou seja, há 10 anos atrás, até agora, esse pessoal está firme na proclamação do evangelho, e Paulo, ele é grato ao Senhor. Um adendo aqui. Foi colocado um vídeo, essa questão de proclamar o evangelho, só abrir uma janelinha aqui. Foi colocado um vídeo na Junta de Missões Nacionais, e o pastor Milton Monte, que pregou aqui pra gente no aniversário da nossa igreja, e ele comenta naquele vídeo, alguns irmãos, não sei se os irmãos viram esse vídeo, e ele fala uma coisa muito interessante, ele comenta lá, deixa eu ver o que ele comenta, ele fala assim, olha, sobre essa questão de proclamar Cristo Jesus, ele pinta, né, ele mostra um retrato da igreja atual, e ele diz o seguinte, olha aqui, que as pessoas, atualmente, a igreja atual, as pessoas participam do culto, e depois que elas vão embora, o culto sai delas. O culto vai embora delas. Entendeu? Ele faz uma comparação, ele fala dos desigrejados. Conhece esse termo, desigrejados? Já ouviu falar? Desigrejados são aquelas pessoas que dizem que creem em Jesus, mas que não participam da igreja, por causa que aponta um monte de problema à igreja, a igreja tem problema, e a igreja sei lá o quê, e isso e aquilo, então tem os desigrejados. Ele fala, existem essas pessoas que dizem que creem em Cristo, mas são desigrejados. Mas ele fala o seguinte, a maior crítica dele é para os igrejados. Porque ele vai dizer o seguinte, que esses igrejados são crentes que vêm para o culto, consomem o culto, sentam, e ele diz lá no vídeo, você pode assistir, procura lá junto às Missões Nacionais, assistem e aí vão embora e deixam o culto para trás. Deixam Deus depois do culto. Deixam Deus pós-templo. Então a gente participa aqui, uau, legal, uxa, que palavra. Chegou segunda-feira, acabou o culto. Não tem culto. E a gente, muitas vezes, nós somos incapazes de falar da graça de Jesus para as pessoas que estão do nosso lado. E foi para isso que nós somos chamados. Amar a Deus, amar o próximo entende-se falar da graça de Jesus, do poder da salvação, e ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então nós precisamos fazer aí uma meia-culpa e analisar, falar assim, como está a minha postura. Agora trazendo aqui de volta para o texto, Paulo está agradecendo aquela igreja pela participação daqueles irmãos ali em Filipos, pela proclamação do evangelho. Mas entre nós aqui, qual que é o terceiro ponto mesmo, gente? Deu um branco aqui. Qual é o terceiro ponto? Ser grato. Paulo ele tá sendo grato por todos os irmãos ali daquela igreja. Eu fiquei pensando, isso aqui é coisa minha, tá bom? Ele agradece a Deus por todos os irmãos. Vocês acham realmente que todos os irmãos ali da igreja de Filipos proclamavam o evangelho? Conhecendo o ser humano como é o ser humano, eu não sei. Eu acho que, sei lá, 10%, 20%. Talvez não estivessem tão empenhados assim em proclamar o evangelho. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer, não só aqui no Estoril, mas também, ou em outras igrejas, como também ali em Filipos. Ser humano é sempre ser humano. Eu peguei, inclusive, um princípio, que é o princípio de Pareto, a lei de Pareto. Põe para mim, eu acho que tem 2 quadros. Você conhece essa lei aí? Essa lei diz o seguinte, que 20% é quem acaba realizando tudo que é feito, 80% assiste e acaba desfrutando. Tem um outro quadro aí? Esse Pareto, ele é um economista italiano, e ele diz o seguinte, que num grupo, 20% faz acontecer. Qualquer grupo. Igreja, sociedade, empresa, instituição, na vida. 20% faz acontecer, 80% acaba assistindo e desfrutando. E é isso, na igreja de Jesus, tem sempre um grupo.
tem sempre aqueles que são fiéis, que acabam se doando, dá o seu tempo, o seu talento, o seu dinheiro, a sua atenção, o seu amor, dá tudo. O seu esforço, evangeliza, sente compaixão pelos perdidos. Mas são todos? Não, não são todos. Assim como eu acho que lá em Filipos não eram todos. Agora, o que nos chama a atenção? É que o apóstolo Paulo, com esse coraçãozão dele de grato, preso na prisão, ele agradece a todos. Ele não faz distinção. Com isso eu quero dizer o seguinte, veja, ele não critica aqueles que não fazem. Repare esse detalhe. Porque talvez a gente tenha essa postura, veja, ele não destaca só aqueles que fazem, ou ele não coloca reparo naqueles que não fazem. Eu tenho uns aí que não estão fazendo. Não, não. Ele agradece a todos, ele manifesta gratidão por todos. Eu acho que a gente pode aprender, para o caso de alegria, sermos gratos ao Senhor. Porque talvez, muitas vezes, nós temos a mania de comparar. A gente faz a comparação. Olha, eu estou fazendo aqui, mas o fulano de tal não está fazendo, eu não vou fazer mais também. A gente tem essa mania. Todos os ministérios, todos os grupos aqui da igreja. Isso não gera alegria, queridos. Isso não gera alegria. De jeito nenhum. A alegria ela provém de um coração grato. Ainda que a situação não esteja 100%, ainda que não seja um 100%, e dificilmente vai ser 100%, principalmente nessa nossa existência aqui, né, de falhas, limitados que nós somos. Mas veja, seja grato. Está cheio de crentes deprimidos, tristes, amargurados, e um dos diagnósticos da tristeza pode ser falta de gratidão. Só enxerga o lado negativo. Seja grato. Quer ver só? Minha querida irmã, maridão, foi lá e tomou a iniciativa de te ajudar na cozinha. Não fale, até que enfim, hein? Não. Não faça isso. Seja grato. Elogie. E o maridão também, a esposa, entendeu? De repente você pediu lá e ela não está tendo muita noção, mas de repente ela meteu o pé no freio dos gastos, porque a vida está cara. Elogie. Seja grato. Teu filho, tua filha, olha aí um milagre acontecendo. Pegou a vassoura e deu uma varridinha no quintal. Entendeu? Não vai me falar, ai, eu nem acredito que você está fazendo. Não fala isso. Ser humano, não faz isso. Seja grato, mostre gratidão, agradeça, louve ao Senhor, elogie. O servo de Deus, ele não murmura, mas ele desenvolve um coração grato, mesmo enfrentando aí as lutas, as tristezas, os problemas aqui dessa vida. Paulo, ele era grato. Paulo, ele entendia que o Senhor Jesus estava no controle de todas as coisas e que Deus tem sempre o melhor para nós. Leia comigo aqui o verso 6, a gente vai terminar aqui o texto. Ele está dizendo assim, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Essa é a confiança dele. Como é que Paulo estava alegre? Sabe como? Sabendo o seguinte, vou até fechar o olho. Deus está no controle de tudo. O crente, ele descansa. Quer ver uma coisa? Não sei. Se Paulo não estivesse preso, talvez as cartas da prisão não seriam produzidas. Quais são as cartas da prisão? Vocês sabem? Olha, vocês lembraram bem. Não, eu não pedi. Estava feliz. Falei, meu Deus, o povo está na ponta da língua. Sensacional. Mas tá bom, tá lá. Olha, essas cartas aí, irmãos, foram... Então, não sei. Você está vendo como Deus, ele tem tudo no seu controle. O projeto, o autor da vida, ele tem todas as coisas em suas mãos. Então se alegre no Senhor, mesmo com aquela situação que possa parecer tragédia. Creia no Senhor. Nós não sabemos, você não sabe. Para você pode parecer tragédia, meu querido, mas para Deus não é tragédia. Para Deus não é tragédia. Ele está no domínio de tudo. A palavra de Deus fala o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que amam, aqueles que creem, daqueles que confiam no Senhor. Todas as coisas cooperam, mesmo que os seus olhos não estejam enxergando. O último ponto, para a gente extrair aqui a alegria do texto, é empatia. Olha lá. Veja que coisa boa, a gente termina o texto aqui, olha. Os últimos versículos, o 7 e o 8, nós já falamos o 9. Olha lá, ele diz assim, olha a empatia, olha que coisa maravilhosa. É justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração. Sejam as minhas algemas, na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha do que mesmo? Do que, gente? Aí em cima? Saudade que eu tenho de vocês. O profundo afeto. Olha só, alegre que era. Esse servo de Deus, ele demonstrou todo o seu carinho. Paulo era empático. Deixa eu fazer uma pergunta, uma provocação. Como alguém carrancudo,
como alguém que é grosseiro, como alguém que é cara feia, semblante carregado, inflexível, como alguém que é sisudo, como alguém que é negativo, só fala não, como alguém que não sabe elogiar, que nunca elogia, que nunca demonstra afetividade. Como alguém assim pode ser alegre? Ah, mas eu não aprendi a ser assim. Meu pai, aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus, papai. Minha irmã, aprenda. Seja empático. Olha aqui, esse homem de Deus. Perceba o amor, a empatia, a amabilidade desse servo do Senhor. É um homem alegre, um servo de Jesus, empático. Deixa eu falar uma coisa, sexta-feira nós e os diáconos estivemos ali nos despedindo do irmão Marçal. O Marçal é um diácono aqui da igreja, 93 anos, um homem de Deus. E o filho dele está levando ele para Ribeirão Preto, não quer mais que o papai fique aqui morando em Bauru. Mas nós estivemos lá. E Deus nos deu a oportunidade de ir em vida, olhar para os olhos daquele homem e falar todo o nosso apreço por ele. Elogiamos ele, como ele era importante para nós. Falamos até da beleza dele, Nica, porque ele é grandão, bonitão, né? O Marçal é bonitão, um homem de Deus, elogiamos ele. E ali nós pudemos orar com ele, nos abraçar, choramos. E a alegria do Senhor estava presente ali naquele ambiente. E num determinado momento eu comentei ali naquela reunião, eu falei, olha, a vida é linda. A vida é linda, a vida é preciosa. Sobretudo quando você aproveita as oportunidades que Deus lhe dá. Eu comentei isso, sabe por quê? Porque a gente nunca sabe quando será a última vez que você terá a oportunidade de olhar. Você nunca sabe quando será a última oportunidade que você terá de beijar alguém que você tanto ama. Abraçar a pessoa que você tanto ama. Elogiar. Você não sabe quando será a última vez. E pode ser tirado isso de você. Repentinamente, a última vez que você vai ouvir a voz daquela pessoa que você tanto ama. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Você não sabe. Você não sabe. Seja empático. Pare de ser sisudo. Pare de ser cara feia, rancoroso, amargurado. Para com isso. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Minha irmã, você tem. Olha aqui para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente percebe aqui que ele era simpático, empático, ele era um cara, ele era grato ao Senhor. Ele não era egoísta, só eu, só pensando em mim. Não. Ele pensava nos seus irmãos. O cara está preso. Ele está pensando em quem está livre. Talvez alguns de nós aqui falaríamos assim, para, eu é que estou preso aqui, eles que têm que orar por mim. Eu conheço muito crente que é assim, duro na queda, rancoroso. Paulo, olha aqui, ele ora pelo irmão. Paulo, ele traz à memória as coisas boas. Ele poderia lembrar de Filipos e falar, Deus me livre, ô lugarzinho amaldiçoado. Eu passei por aquele lugar, né? Passei por aquela empresa, passei por aquela cidade, não quero nem ver aquilo pintado de ouro. Não. Trago a minha memória, tenho saudade. Ele traz à memória dele as coisas boas. Por isso ele é um homem feliz. Eu termino, gente. Claro que os sofrimentos surgem. Eu sei disso. Sei lá. Você pode ser traído, pode ser abandonado. Pode ser traído nos seus negócios. Pessoas podem falar mal de você. Injustamente. Paulo estava preso injustamente. Talvez você não chegue na escala. Talvez você não chegue na medida de ser preso injustamente. Mas quer ver? Olha aqui. Talvez você possa passar pela experiência de alguém falar de você injustamente. Você pode sentir esse sentimento da injustiça. Gente imatura, gente linguaruda, que vai falar de você e não sabe nem do que está falando. Não sabe, não conhece a história, não conhece você e está falando. Gente mundana que vão mentir a seu respeito e você vai se sentir injustiçado. Essas coisas podem acontecer. Algumas vezes você pode perder algum bem, algo precioso, um dinheiro, ou você pode perder coisas. A vida é assim. O nosso Senhor e Salvador Jesus estava sentado na mesa, e sabe quem estava lá com ele? Um cara chamado Judas. Estava lá. Jesus, estava Judas. Os Judas estão soltos por aí. A vida é assim. E aí como que vai ficar? Vou dizer o seguinte, encha a sua memória das bênçãos do Senhor. Encha a sua memória das bênçãos do Senhor. Lembre-se das coisas boas, seja grato, seja fraterno, ou seja, pense nos outros, seja
empático, senão você vai terminar deprimido. Você vai ser aquela mulher deprimida, aquela mulher amarga, ácida, aquele homem que vai ser um poço de amargura. É assim que você vai ser, não foi para isso que Jesus te chamou. Aprendamos aqui nesse texto do apóstolo Paulo. Paulo, ele era feliz, mesmo numa prisão, porque a sua confiança estava no Senhor. Amém, gente? A gente continua o texto de Filipenses no retiro. Vamos ver aí o que Deus vai preparar para nós. Os caras estão se preparando, os pastores lá vão pregar para o nosso coração. Depois a gente continua também. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Coloca agora a tua vida diante de Deus. Aprenda, Deus, ele é especialista em transformar o mal em bem. O Senhor, ele faz isso. Como está a tua vida? Alegre-se no Senhor, seja grato. Apresente-se agora diante do Senhor com ações de graças e súplicas. Comece a orar aí no teu lugar. Ore aí no seu lugar, na força de Cristo, pelo poder da palavra de Deus. Peça para que o Senhor te ajude. Lute contra as suas tendências carnais, contra as suas tendências naturais. Vamos cantar antes da última, essa que a gente cantou agora. O que tem roubado a sua alegria? A palavra de Deus, ela bate, ela chega e gera vida. Olhe para esse texto, aprenda a ser feliz. Avalie agora, meu irmão, minha irmã, em qual área que você pode melhorar. O seu próprio bem. Suplique agora pela graça de Deus, para que você possa desfrutar da alegria de Jesus. Pai amado, tua palavra está aqui entre nós, Pai Santo. Oh Deus, tua palavra não volta vazia, Jesus. Nos ajude, Deus, nos ajude a sermos melhores servos do Senhor. Nos ajude, Deus, a resplandecer a tua luz. Se há alguém aqui no nosso meio, Pai, que nunca teve uma experiência real com Jesus e gostaria de ter a sua vida, a sua existência transformada pelo poder da salvação, opera, Deus, esse milagre. É o Senhor que faz isso. Opera, Deus, nos corações aqui. Por favor, Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor. Renova a alegria, renova, Deus, a graça do Senhor nas vidas. A tua palavra chega e nos desperta. E nós agora, Pai Santo, somos desafiados a viver essa verdade, para que possamos desfrutar das tuas bênçãos aqui nessa terra. Certamente a salvação do Senhor já é sobre nós, mas o Senhor também quer nos abençoar aqui nesse mundo, Pai, e vivemos melhores com os nossos familiares, os nossos irmãos, nossos trabalhos, conosco mesmo, Pai. Em nome de Jesus, faça isso, Pai. Oramos em gratidão ao Senhor. Amém, Senhor.